Oi, tudo bem contigo? Hoje a gente vai ver questões relativas à interpretação de gráficos, tá joia? E por que gráficos? Porque no Enem aparecem vários gráficos, e não só em matemática, mas em outras disciplinas também, em física, em química, geografia, história. Então saber interpretar gráficos é fundamental, mais ainda em matemática, tá bom? Então eu vou tentar passar para vocês ou para você algumas dicas de como a gente pode ajudar a interpretar um gráfico, tá? Passo a passo. Então vamos lá. Eh, os gráficos podem aparecer de várias formas. Uma das formas mais conhecidas é essa aqui, né? É um gráfico onde tem um eixo X e o Y, cada uma delas representando uma grandeza, e no meio dele você tem um gráfico eh, que pode variar para mais ou para menos, tá? E é exatamente isso que você vai ter que interpretar. Outra forma de gráfico é na forma de barras, no caso aqui barras verticais. Deixa eu pegar aqui a minha. Então aqui eu tenho para cada ano, né? A quantidade de alunos matriculados. Esse gráfico representa exatamente a mesma coisa. Então, em 2012 eu tenho 1.000 alunos. Aqui indica a mesma coisa, só que na forma de barras. 2013 eu tenho 2.000, 2014 2.500. E se você pegar esse gráfico, a mesma coisa, a mesma informação está aqui indicada, tá? Outra forma de representar seria na forma de barras, mas horizontal nesse caso, né? Similar ao de cima, e na forma de pizza também. Tá? É uma outra forma de representação que pode ser pedido. Então, diante de um determinado gráfico, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você identificar as grandezas. O que são grandezas? São essas variáveis que aparecem aqui no cantinho. Esse aqui no eixo do x e aqui no eixo do y. Identificar que grandezas são essas. No caso do x, eu tenho aqui o tempo, né, medido em segundos, e na vertical, velocidade medida em quilômetro por hora. Identificar as grandezas e identificar também quais são as unidades é de fundamental importância, é o primeiro passo para você interpretar um gráfico. E, obviamente, o segundo passo é você interpretar, tentar entender o comportamento do gráfico, né? Aqui no caso específico, eu tenho velocidade no eixo aqui vertical e o tempo em segundos. Significa o quê? Que a velocidade ela vai aumentando, parte do zero. No momento t igual a zero, a velocidade é zero. E a velocidade, quando é t igual a 1, a velocidade é 2. Quando é t igual a 2, a velocidade é 4. E assim, linearmente, a velocidade vai aumentando. No nosso caso, até chegar em 5 segundos, quando a velocidade atinge o quê? 10 km por hora. Essa é a interpretação que se espera e é importante você ter para você resolver uma questão, qualquer questão que envolva gráfico, tá? E aqui no caso especificamente, como a velocidade varia uniformemente, né? A primeira coisa que você deve lembrar é que se trata de um movimento uniformemente variado. E daí, consequentemente, algumas propriedades vão aparecer. Você vai lembrar de algumas fórmulas associadas ao movimento uniformemente variado. Tá? V igual a V0 mais AT. Tá? Então vamos praticar. Esse aqui é um exemplo que eu tirei do Enem de 2012. Então ele mostra de que forma as vendas variam ao longo dos meses em um determinado ano de 2011. E a pergunta que ele faz é: em que mês, né, em que mês aconteceram as maiores vendas e as menores vendas de forma absoluta? Vocês não podem olhar, faz de conta que vocês não viram aqui a resposta, tá? Tenta resolver essa questão e em seguida a gente vai resolver juntos.
Então, a primeira coisa é identificar as grandezas. Quais são as grandezas? Né? Exatamente. Vendas, que está no eixo vertical, que seria esse camarada, e, e os meses no eixo do X. Então, eu identifiquei. Tá? E qual que é a interpretação do gráfico? O gráfico simplesmente mostra, para cada mês, quanto que eu vendi. Né? Então, aqui, pegar o mês de janeiro, você vê até o gráfico e você vê a venda dele. Fevereiro, mesma coisa. Sobe até o gráfico e aqui na vertical você vê o valor da venda. Obviamente, não tem valor de venda porque para a resolução do problema isso não é importante. Tá? Agora, analisando esse gráfico, em que mês acontece a maior venda? E em que mês acontece a menor venda? Como é que você resolveria essa questão? Então, deixa eu tirar o que eu rabisquei aqui. Né? Pegar o meu apontador. Então, assim, o que acontece? Para você identificar o mês de menor venda, você pega uma reguinha, ou um lápis, ou uma caneta, né? E você deita ele, tá? E vai subindo ou descendo. Então, se eu tivesse uma caneta nessa linha aqui, né? Eu teria, assim, várias vendas acontecendo, por exemplo, nos meses de fevereiro, abril. Agora, você vai descendo essa régua até você achar o ponto mínimo. Né? E o ponto mínimo é o A. Por quê? Porque abaixo do A você não tem mais venda nenhuma. Não tem nenhum ponto do gráfico que esteja abaixo do A. Então, o A representa o mês, quer dizer, o valor de menor venda. Agora, a questão é, em que mês que isso aconteceu? Aconteceu no mês de agosto. Se eu for descer aqui, é o mês de agosto. Tá? E a venda seria esse valor que estaria aqui. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar o mês de maior venda. Você faz exatamente a mesma coisa. Você vai identificar o pico desse gráfico, né? Ou seja, não tem nenhum ponto acima do ponto B. Se tivesse, esse seria o de maior venda. Tá? Então, o ponto B é o pico. Não tem nenhum ponto acima desse ponto B. Então, o ponto B é o de maior venda, que aconteceu quando? Aconteceu em junho. Junho. E o de menor venda acontecia em agosto. Então, alternativa aí, junho e agosto. Beleza? Vamos lá então. Esse aqui é um outro gráfico que também ele foi solicitado, apareceu no Enem 2012. Então, é um gráfico que mostra o comportamento das ações ao longo do dia. Não é mesmo? Dá uma lida, tenta entender, tenta identificar as grandezas e daqui a pouco a gente vai corrigir juntos. Então vamos lá. Então as grandezas, quem são? Né? Uma delas é reais, o valor da ação em real e o tempo, né, em horas ao longo de um determinado dia. Então ele começa às 10 e termina às 17. Então as ações, né, a bolsa abre às 10 e fecha às 17. E nesse dia o que acontece? Cinco investidores fizeram as compras e as vendas. Então tem investidor 1 até 5. Né? Então, o investidor 1 ele comprou às 10 e vendeu às 15. Investidor 2 comprou às 10 e vendeu às 17. O investidor 5 comprou às 16 e vendeu às 17. A pergunta que se faz é: quem fez o melhor negócio? Né? Antes de prosseguir, é importante saber definir o que é um bom negócio. Né? O que você acha que é um bom negócio? Bom negócio é quando você
tem o maior lucro. Ou seja, o que é o lucro? Eu comprei baratinho e vendi caro. Tá? Esse é o lucro. Venda na máxima e compra na mínima. Tá? Então a pergunta é: qual investidor que comprou na máxima, quer dizer, vendeu na máxima e comprou na mínima? Para ajudar a nossa análise, a gente vai montar uma tabelinha auxiliar aqui do lado. Então, para cada investidor, tem uma coluna de compra, venda e lucro. Então, o investidor 1, por exemplo. Vou pegar outra caneta. Investidor 1, né? Comprou as 10. 10, esse horário aqui. Quanto que valia a ação? 150. Então está aqui, 150. E que hora que ele vendeu? Então ele comprou às 10 e vendeu às 15. Às 15 horas, onde é que está no gráfico? É aqui, 15 horas. E quanto que valia a ação quando ele vendeu? 460. Aqui. Ou seja, o lucro seria a venda menos a compra, R$ 310. Faz isso exatamente para todos os investidores. E aí você vai ver que o investidor 1 é o que fez o melhor negócio. Tá joia? Então vamos lá, vamos prosseguir. Esse aqui também é uma questão de gráfico, envolvendo gráfico, agora é de física, né? E ele diz o seguinte: para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso, tá, com aceleração constante, por um terço do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual o gráfico de posição, eixo vertical, e função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? E agora? A gente vai ter que lembrar de alguns conceitos, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter que, como qualquer assim, questão de interpretação de texto, ou interpretação de um problema, você vai ter que dividir o texto, né, o texto que está aqui em várias partes, tá? E saber interpretar cada uma dessas partes. Então, primeira coisa, ó, o que está aqui em vermelho, tá? Parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo de percurso. Onde é que está o primeiro terço? Está aqui, ó. Esse aqui é o primeiro terço, segundo terço e o terceiro terço. Tá? Então, tem 3 etapas. Então, ele parte do repouso. Né? E aceleração constante. O que significa isso? Qual a fórmula que você imediatamente lembra? Desse camarada aqui. Não é mesmo? S igual a SO mais VOT mais o meio de AT ao quadrado. Tá? Então, o comportamento do S, que é o espaço, em função do tempo, é uma equação parabólica, com boca para cima. Tá? Qual dos gráficos que tem esse comportamento no terço inicial? Parece que esse cara aqui, tá vendo? Né? Parece uma parábola aqui. Esse aqui não, porque é linear. Tá? Esse aqui também, parece que tem uma parábola, isso aqui também. Né? Seguindo. E depois de atingir o primeiro terço, né, no final do primeiro terço, está aqui destacado em verde. Ó. Aqui, tá? Ele mantém a velocidade constante, tá, para o outro terço, que é o segundo terço. Então a velocidade é constante. Quando a velocidade é constante, o que você lembra? Qual fórmula que você lembra do espaço associado com o tempo? Aqui, ó. Beleza? Então, S igual a SO mais VT. É uma equação linear. Então, nesse segundo trecho, tem que ser linear e crescente. Porque o espaço está crescendo, ele está caminhando para frente. A velocidade é constante, mas o espaço está crescendo.
qual dos gráficos em que é linear? É uma reta linear crescente, tá? Esse aqui já não é, né? Aqui também não é. Ok? Então ficamos com esse ou esse aqui, né? E aí no último terço, o que acontece no último terço? Ele reduz a velocidade com a desaceleração constante, ou seja, é inverso do primeiro terço. Ou seja, a gente está falando dessa mesma equação, só que a aceleração sinal é negativo, né? Ele vai diminuindo a velocidade linearmente até parar. E quando para, o quê? O S fica constante, o S não varia mais. Qual S que não varia mais? Entre esse aqui e esse aqui. Esse camarada aqui, né? É tudo questão de interpretação, tá? Do problema. Você divide o problema como um todo em pequenas partes, como a gente fez aqui, em vermelho, depois em verde, tá? Depois o último trecho. Tá? E lembra das fórmulas associadas a cada trecho, de acordo com o tipo de movimento que cada um tem. Tá joia?